Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho fazer o vídeo definitivo de qual é o nome do Eterno, ou nome ou pronúncia, porque na verdade o tetagrama ele se trata de um verbo, e verbo não é nome, verbo é verbo. Mas aí existem alguns argumentos que as pessoas perguntam: qual a razão do Eterno utilizar um verbo, ainda mais o verbo ser, que é a expressão errier, que é a revelação para Moisés, errier, asher, errier. Pelo fato, primeiro, que o verbo é a única construção gramatical que tem ação em três tempos. Um substantivo não tem, uma preposição não tem, uma conjunção também não, um pronome demonstrativo, relativo, nada disso tem uma correlação de ação. Então a única coisa que tem ação é somente o verbo. E o verbo, então, é uma das explicações do porquê ele utilizou do verbo ser, o verbo errier. Bom, aqui no telão vocês vão ver eu inserindo aqui uma questão do fundo histórico da língua hebraica. Primeira coisa que você está visualizando aqui é os períodos históricos da língua hebraica. Assim como toda língua viva que se desenvolve e se modifica ao longo do tempo, também o hebraico sofreu alterações durante a sua evolução como idioma falado e escrito do povo judeu. Através dos séculos, sua morfologia, sua fonologia e seu vocabulário sofreram modificações, podendo ser percebidos através de muitos documentos antigos e modernos. Aí Sanzibadilos e Rabin classificam e datam da seguinte forma os períodos históricos da língua hebraica. Então esses dois grandes eruditos, grandes hebraístas, está aqui a referência bibliográfica, que é a Sanzibadilos de 1996, página 52, 68, 130, e depois Rabin, página tal, e Edson de Faria Francisco, página tal. Então, qual é a forma que eles dividiram a história da língua hebraica? Primeiro, o hebraico arcaico. Então, eles têm que o hebraico arcaico, vou até subir um pouquinho aqui. Então, o hebraico arcaico, ele é do século 13 ao século 10 a.C., é o período o qual surge o hebraico arcaico ou paleo-hebraico. Depois nós temos o hebraico pré-exílico, que é antes do exílio dos judeus para a Babilônia. Então, pré-exílico ou hebraico clássico, conhecido, que vai do século 10 ao século 6 a.C. Depois existe o hebraico pós-exílico ou hebraico tardio. Aí esse hebraico vai do século 6 a.C. ao século 2 a.C. Depois existe o hebraico de Kirbet Qumran, ou seja, onde houve também as descobertas desses manuscritos e em muito mais o rolo do profeta Isaías, que vai do século 2 a.C. ao século 2 depois de Cristo. Depois nós temos o hebraico rabínico, o hebraico talmúdico, ou ainda o neo-hebraico, que vai do século 2 a.C., do século 2 depois de Cristo ao século 10 depois de Cristo. Depois nós temos o hebraico medieval, que é do século 10 ao século 15, e por último nós temos o hebraico moderno ou hebraico israelense, que é do século 16 ao século 21, que é o que se utiliza hoje em Israel. Agora, o que eu vou me deparar aqui para definitivamente trazer qual é o nome do Eterno, qual a pronúncia do Eterno, que não é Yahweh, Yahu, como alguns colocam. Então vou lidar apenas com a história do hebraico arcaico, tá? Segundo os estudiosos de todos os estágios mencionados acima, que eu acabei de colocar, os três primeiros, que no caso o arcaico, o pré-exílico e o pós-exílico, são considerados desenvolvimento do hebraico bíblico, que é o que se utiliza hoje nas Bíblias Hebraica Estudo e Gartência, ou outras Bíblias que surgirão e que já surgiram de outros códices. Então são considerados desenvolvimento do hebraico bíblico, fato que se percebe ao longo da composição dos próprios livros da Bíblia hebraica. Vamos aqui continuar com o hebraico arcaico. Gênesis, ou seja, o que compõe, ou que foi descoberto dentro dos achados arqueológicos escrito em paleo-hebraico e os vocábulos do hebraico arcaico. Então existe o texto de Gênesis 49, são os considerados mais antigos, são esses livros, Êxodo 15, Números 23 e 24, Deuteronômio 32 e 33, Juízes 5, Salmo 68, etc. A Sefer hebraica, ou livro hebraico, ou a Bíblia hebraica, foi composta entre o século 12 e o século 2 a.C., a sua composição, vamos colocar assim, o seu fechamento dos seus livros, E seus livros refletem mais de um estágio na evolução da língua hebraica durante o período bíblico,
percebe-se ainda a presença de dois dialetos empregados em seu texto. Então existiam dois dialetos empregados no texto hebraico. Nós temos o dialeto de Judá, conhecido mais como judaíta ou sulista, e o de Israel, conhecido como israelita ou nortista. Quem traz essa referência, Trebole Barreira, na página 75, e Goldthwaite, página 88. O hebraico é uma língua semítica, norte-ocidental semítica, porque segundo vem do filho de Sem. Então, Cão, Sem e Jafé. Então coloca-se que o hebraico vem da língua semítica do filho de Noé, que é Sem. Pertence ao grupo, depois pertence ao grupo cananeu, ou seja, então o hebraico pertence também ao grupo cananeu, surgido na Palestina entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo, durante a segunda metade do segundo milênio antes de Cristo, após as tribos israelitas se estabelecerem em Canaã no século de número 13 a.C. Adotaram a língua local dos cananeus. Então, na verdade, a língua que o povo judeu tinha era o cananeu, depois que surgiu o hebraico. Até então era a língua cananeia. Por isso que muitas pessoas têm o hebraico tem alguns vocábulos que vêm da língua cananeia. Então as pessoas, mas então é pagão. Isso ainda é um programa que ainda vou fazer, né, do cristianismo sem roupa, que não esse domingo agora, o outro domingo, que eu vou falar sobre o cristianismo e o paganismo, vamos ver o que é pagão e o que não é. Então nós temos, após as tribos israelitas estabelecerem em Canaã, no século 13, adotar a língua local dos cananeus, isto é, o cananita, do qual surgiu posteriormente o hebraico. Então o hebraico, ele vem da língua cananita. Aí eu tenho aqui, os ancestrais, deixa eu pegar aqui, os ancestrais dos israelitas eram provavelmente arameus e falavam uma antiga forma de aramaico. Isso em Gênesis 31, 47, Deuteronômio 26, 5. Nós vamos encontrar essa partícula. Então alguns acreditam que o ancestral do hebraico é o aramaico. Então alguns acreditam que uma forma, um dialeto do aramaico que deu origem ao hebraico, e não o hebraico que deu origem ao aramaico. Então se faz essa inversão de valores. Então alguns estudiosos acreditam que os ancestrais dos israelitas eram provavelmente arameus, arameus, e falavam uma antiga forma de aramaico, com base em Gênesis 31, 47, Deuteronômio 26, 5. E aqui está a bibliografia dos estudiosos que acreditam nessa expressão. São grandes estudiosos. Está aí a bibliografia que vocês estão vendo aí no telão. Bom, próxima página. No texto bíblico, o idioma dos israelitas nunca é nominado hebraico, mas Shephat Kenaã, ou seja, traduzido Shephat Kenaã como língua de Canaã, com base em Isaías 19, 18, e Yehudit. Yehudit significa judaico, com base em Isaías 36, 11, segundo Reis, etc, Neemias e Crônicas, denotando assim ser o idioma oficial de Judá e de Jerusalém e utilizado como forma padrão de linguagem para composição de textos. Então, segundo Gesênio, segundo Blau, segundo Levita, segundo Corroy, segundo Kelly, segundo Mackenzie, segundo Trebole Barreira, segundo Rabin, segundo Zais Badilos, todos esses grandes estudiosos, então eles colocam que, na verdade, o idioma dos israelitas nunca é nominado, ou nunca foi nominado, de hebraico, mas língua de Canaã, por causa dos cananeus, que é a expressão Shephat Kenaã. Então, todos esses grandes analisaram isso e puderam verificar, como alguns acreditam que a primeira língua foi Ivrit. Então você vê que grandes estudiosos, com materiais publicados, grandes hebraístas, eles viram que não é isso. Mas tem gente dizendo que é, mas não apresenta nenhum fundamento. Eu estou apresentando aqui a bibliografia, tá? Se alguém contrariar, tem todo o direito, mas contanto que me contrarie, usando os mesmos elementos que eu estou utilizando aqui para defender uma pronúncia correta. Eu estou usando bibliografia. Se você puder fazer isso, eu agradeço. Agora, se você não pode e não tem, então, meu amigo, me desculpa, né? Vai ficar difícil de aceitar alguma coisa sem uma comprovação. No período de domínio romano, no século que foi do século II a.C. ao segundo século depois de Cristo, esse período romano, dentre esses dois séculos, entre o século II a.C. e o século II depois de Cristo, era designada de Ivrit. Então o vocábulo Ivrit, que traduzido é hebraico, ele só veio surgir como uma língua falada do segundo século antes de Cristo e do segundo século após Cristo, ou Lashon Ivrit. Então tinha duas pronúncias, a primeira Ivrit, que é hebraico, ou
Lashon Ivrit, que significa língua hebraica, pelos próprios judeus, e Hebraeum e Hebraicus em latim. No período de desenvolvimento da literatura talmúdica, que é do século III ao século VI, era dominada de Leshon HaKodesh. Leshon HaKodesh significa língua sagrada, pelos rabinos tanaítas. No Talmud consta a forma Ivrit, hebraico, para designar a língua hebraica. Confira segundo a Conferência de Kiddushin 1.2. Hebraico arcaico. Textos que compõem o hebraico arcaico. Textos: Gênesis 49, Êxodo 15, número 23, números 24, Deuteronômio 32 e 33, Juízes 5, 1 Samuel 2, 1 ao 10, Salmo 18, Salmo 19, Salmo 29, Salmo 68, etc. Segundo a bibliografia aqui. Então tudo vocês vão ver eu trazendo a bibliografia, diferente dos outros que não fazem isso. Mas fazer o quê? Os textos bíblicos citados acima apresentam composição muito antiga. Ou seja, quais os textos? De Gênesis 49, Êxodo 15, que eu falei, números 23. Então, os textos bíblicos citados acima apresentam composição muito antiga, alguns dos quais datam do século 12 a.C., como Êxodo 15, que é show de bola. Êxodo 15 é o texto mais antigo existencial, juntamente com Juízes 5. E é justamente em esse Êxodo 15 que nós temos a chave da pronúncia e o nome do Eterno. Enquanto outros provavelmente surgiram na época da monarquia unida em Israel, século XI ao século X a.C., como o Salmo 18 e o Salmo 68. Todos os textos são poéticos. Outra coisa interessante é que existe dois lados, a poesia e a prosa. E esses textos arcaicos, as descobertas, foram verificar que os textos mais antigos referente a Taná, referente à Torá, estavam em poesia. Ainda se coloca que a poesia era transmitida oralmente de geração em geração e posteriormente foram colocados por escrito. Então os textos mais antigos não estão em prosa, segundo os grandes estudiosos. Os textos mais antigos estão em poesia. Todos os textos poéticos, os quais eram transmitidos oralmente, os estudiosos classificam a linguagem dos textos mencionados de hebraico arcaico, que são os registros em poesia e não em prosa. Ou seja, então, todos os estudiosos classificam que são os textos mais antigos que estão em poesia. O qual que é o hebraico arcaico ou paleo-hebraico, que é a escrita que alguns colocam. O qual foi utilizado nas primeiras composições da Bíblia hebraica, segundo Sans Badilhos, e está aqui toda a bibliografia para vocês conferirem aí, tá? Então eu não vou deixar nada sem bibliografia, tá aí. Segundo os eruditos, o primeiro texto bíblico a ser composto teria sido Juízes 5, o Cântico de Débora, composto provavelmente por volta de 1125 a.C., logo após os acontecimentos ali relatados, segundo também os grandes estudiosos que está aqui. Toda a bibliografia, não vou deixar nada sem bibliografia aqui não, tá? Então, para você ver que eu estou me fundamentando, você vai lá, compra, você adquire esse livro e vai pesquisar, né? Em geral, a poesia hebraica arcaica possui elementos próprios, sendo possível destacar alguns exemplos, é o que eu vou fazer aqui agora, como o uso de vocabulários típicos do hebraico nos séculos XII ao século X. Os itens lexicográficos listados abaixo são exemplos do hebraico arcaico em comparação ao estágio seguinte. O hebraico pré-essílico, tá? Com base comparação ao estágio seguinte, o hebraico pré-essílico. Então eu vou comparar o hebraico arcaico ao hebraico pré-essílico. Então vou usar duas tabelas de vários vocábulos. Eu vou mostrar para vocês que, segundo esses estudiosos, Sans Badilho, Joe Muraoka, Gesenius é fenomenal. Gesenius é a referência hoje no mundo. É o maior erudito, até mesmo Correle Baumgartner é o outro. E hoje nós temos, né, na atualidade, hoje, vivos ainda, né? Nós temos Aaron Dota, nós temos Emmanuel Tove, nós temos grandes personagens hoje aqui no Brasil. Já fiz um vídeo citando Edson de Faria Francisco, Reginaldo Gomes de Araújo. Então nós temos aí Rivka Beres, nós temos Eliana Langer, nós temos a Cláudia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aqui no Brasil nós temos vários especialistas eruditos em hebraico também, que pode confirmar tudo isso aqui que eu estou falando para vocês, que não é história da carochinha. História da carochinha é que as pessoas estão ensinando na internet sem trazer nenhuma bibliografia e fundamento. Não fazem isso por quê? Primeiro, que não são acadêmicos.
não tem capacidade para isso, e outra, e não existe uma veracidade que comprova isso que eles estão fazendo. Eu já sempre bato nessa tecla, peça fundamento, mas aí os religiosos, os que querem acreditar que isso existe, eles não têm nenhum argumento para argumentar. Não, professor, mas nós já vimos aí um vídeo em que o Yud, o Re e o Vav, eles são vocálicos. Yud representa o I, o Re representa o A e o Vav representa o U, que são as vogais primárias. Só tem um problema. Isso é uma regra de consoantes que se passa por vogais, porque o hebraico ele não é vocálico, o hebraico ele é consonantal. E eu não posso fazer essa pronúncia. Yahushua. Isso não existe. Em nenhum hebraico existe. Ainda mais associar o tetagrama ao verbo salvar. Que o verbo salvar é Yud, Shin e Ain, tá? Não é Yud, Shin, Vav e Ain, tá ok? Então sobre isso eu já fiz o vídeo aí, não vou nem falar sobre o nome do Salvador, porque eu já fiz o vídeo. Hoje aqui é o nome do Pai. Então tá aqui toda a bibliografia, como eu falei para vocês. Agora preste bem atenção no que vocês verão. Eu tenho aqui alguns vocábulos, que é a palavra não, quem, e fiz aqui a questão do tetagrama. Está aqui. 2 vezes a palavra homem, palavra comida, grande e ouro. O hebraico arcaico, olha a pronúncia que o hebraico arcaico trazia para a palavra não. A palavra bal. Bal. Então o B, o Beit e o Lamed. Isso em Isaías 14, 21. Agora olha como que o vocábulo não veio no período pré-sílico, que até hoje se utiliza, que é a pronúncia lo, que é o Lamed e o Aleph. Isso em Êxodo 33,6 eu tenho essa pronúncia. Então, na verdade, o lo que nós utilizamos hoje, que é a palavra não, esse vocábulo não é do vocábulo pré-sílico, antes do pré-sílico babilônico. Só que o hebraico arcaico, em Isaías 14, 21, traz a palavra não mais antiga, que é a expressão bal. Olha a pronúncia quem. Esse pronome quem. Nós temos min no hebraico arcaico. Então nós temos min, nós temos o men e nós temos o nun. Só que no hebraico, hoje, né? Esse hebraico que tem hoje vem do hebraico pré-sírico, antes da Babilônia. Alguns não sabem. Nós temos o men e yud, que é mi. O tetagrama, arcaicamente, em paleohebraico, ora como que era a pronúncia? Era